Deus possa nos abençoar. Saúde ao teu próximo, lhes fala, seja bem-vindo. Me fala, esteja aqui. Que esteja aqui. Não queremos que fique por trás da árvore. Aqui à frente tem lugar. Se você não tem lugar, pode vir aqui à frente. Sai do sol, vem aqui à frente. Tanto faz menina como rapaz. É importante você ouvir para te ver. Venha sentar aqui para ser visto. Aqui não se chota ninguém, melhor fazer aqui. Ok. Batei biso malamu. Ouvimos a pregação muito bem. Exali ane a endurance. É o ano da persistência. Como é que você vai persistir o inimigo Satanás em todas as suas formas? Isso significa que Deus sabe. Isso disseram que é realidade espiritual, você não vai saber. É diferente que eu vi dinheiro, apanhei. Mas as coisas do espírito, essas coisas se discernem espiritualmente. Se você levar na carne, meu pai tem muito dinheiro, também vou ter. No espírito, na realidade, não é assim. A pessoa estudou, é inteligente. É quando eu terminar meu estudo, essa inteligência que eu tenho, isso é você. Mas a realidade será outra. É a realidade espiritual que estão nos pregando. O que leva o inimigo a levar as pessoas em choque? É a infidelidade. Mesmo que te amaldiçoaram, mesmo que na família nos enterraram, ninguém na nossa família é conhecido. A coisa que vai nos ajudar é a infidelidade. A infidelidade não é a prostituição. De noite eu estava a conversar com a irmã. Eu disse, vamos nos entregar no Senhor. Porque o inimigo nos procura de várias maneiras. Você deve deixar o pecado. Ela disse, o pecado aquele antigo ou novo. Eu disse que o pecado não é prostituição. O pecado não é só uma coisa. Toda coisa que Deus está a rejeitar, você não se levanta, você levantou. Por que Moisés não entrou no Canaã? Fala na pedra. Eu quero te honrar perante o teu povo. Fala na pedra. Eles todos. E fala na pedra para dar água para eles beberem. Ele diz, vem aqui. A primeira vez fez. Ela a primeira vez não foi infiel. Quando ele lhes falou, chamou as pessoas. Então quando ele levantou, vocês sendo rebelde e bateu. Essa pedra vai sair água para você beber. Então aí a pedra fez sair muita água. De maneira que ele começou a se arrepender, já era tarde. E Deus disse, você me envergonhou. Você não vai entrar. A infidelidade não é a bruxaria. A infidelidade não é a prostituição. Talvez a bruxaria da tua família vai te ajudar para você fechar os ouvidos, para você não obedecer aquilo que Deus falou. Então, se toda pessoa compreender, ninguém vai condenar o irmão que vai dizer que não, você que é infiel. Se Deus falou para 2 vezes na semana levar a pessoa, é porque quer libertar a pessoa. Então, quando você não está vindo, tem que ouvir no telefone. Você é infiel. Quem vai começar a te seguir? Toda pessoa que não é fiel, mesmo no capim ele vai vir. Sexta-feira é especial, fim de semana. É objetivo, pode comer, beber. Guarda o dinheiro para você vir aqui sexta-feira.
infidélité na yo. A tua infidelidade Yango ne okomisa yo auxiliaire. É que vai te fazer se tornar auxiliar. Vai começar a depender, também vai ser importante na vida. Quer dizer, aquela pessoa que é auxiliar é pessoa de desordem. Isso está querendo dizer que Deus falou e você falou o. Você falou não, você falou sim. É por isso que falaram que você é confusionista. É a desordem na definição profética. Significa é falta de estar num lugar. Isso é que é desordem. Você não tem um lugar. A falta de estar no teu lugar. O teu lugar é aqui. Mas você quer aquele lugar. Pregaram muito bem, você seguiu. Será que você ainda está no teu lugar? Moisés, Deus falou, qual é esse barulho? Fala ao povo, cada um no seu lugar. Se tu estiver no teu lugar, você não vai ofender Moisés, não vai se exaltar, porque tu não conheces o caminho. Moisés é que está conversando com o povo. Você vai começar a gritar, Moisés, nós vamos morrer no caminho. Fica no teu caminho. Espera para Moisés conversar com Deus e depois te transmitir. A desordem é não estar no teu lugar. Fica no teu lugar. Você filho, se fica filho. Não faz entrar o homem de noite na janela para papá, mamãe não está a ver. Você, servo de Deus, para de beber. Deixa de fazer prostituição na tua casa, fica no teu lugar. Égal déplacement. É igual desordem, déplacement, deslocação. É igual deslocação. Você queria ficar aqui? Você deveria ficar aqui. Aonde deveriam te encontrar, você não está. Estão te encontrando num outro sítio. Isso é que é desordem. Porque aquela pessoa que está orientada, mesmo que for de noite. Telefone na ngana tiakao. Não, meu telefone deixar aqui. Quando luz não tem, quero sair e deixar aqui. Mas aquela pessoa que é desorganizada não sabe onde dormiu o telefone, onde deixou o telefone, não sabe. Déplacement. Só que muito azar desordem, azar muito a ordem. Se uma pessoa não é desorganizada, é pessoa de ordem. Ordem, selon definição do dicionário. A ordem, segundo a definição do dicionário, começa a se localizar se você está organizado ou desorganizado. Por que você sempre fica baixo e depende sempre dos outros? O lugar onde deveriam te encontrar não estão te encontrando. Como Adão, estás aonde? Quem te falou? Fizeste o quê? Afinal de contas, já está começando a depender. Isso é que é desordem. Mas a ordem é a lei ou é uma regra estabelecida pela natureza. Par l'autorité. Vírgula, pela autoridade. Par le bienséance. Por o bem. Quer dizer, aquela pessoa que é mal dirigido. Bienséance, malséance. Quer dizer, bem. Bom ser e mau ser. Quer dizer, você não tem bom comportamento, não tem bom ser. Tem mau comportamento. Ordem é aquela pessoa de bom comportamento. Quando tu lhe veres, é uma pessoa X, vírgula. Seguem bem. É uma regra ou lei estabelecida pela natureza. Como o quê? Uma pessoa que está organizada. Como o casamento. A Bíblia diz. Por isso que o homem vai sair. Isso é a natureza. O homem vai sair da casa do pai e da mãe. Vai se unir com a sua esposa. E vão se tornar uma só pessoa. Uma pessoa que é organizada. A mulher não pode casar o homem. Isso é a lei da natureza.
Deve haver ordem. Loi ya nature. A lei da natureza é uma regra da natureza. O homem tem que sair para se unir com a esposa e vão se tornar uma pessoa. Mas aquela mulher que vai procurar homens, ele é desorganizado. Na lei da natureza, ele deve ser procurado. Isaías 4:1. Veja a pessoa desorganizada. Nós vamos ser 7 mulheres. Vamos procurar um só homem que seja nosso homem. Vamos começar a lhe dar de comer. Vamos começar a lhe ajudar. O importante é que nos chamam que somos casados, estamos no lar. Você está a inverter a lei da natureza. Uma mulher tem vários homens, está desorganizado. A lei da natureza. Um homem, 3, 4 mulheres. Você está desorganizado. E esse dinheiro que tu está dando naquelas mulheres vai te abaixar. E amanhã você vai depender. Por que eu estou a depender? Porque eu sou desorganizado. Uma pessoa organizada não é assim. Isso é a lei da natureza. Loi établie par l'autorité. É a lei estabelecida pela autoridade. O nosso Deus, ele disse: todas as árvores vocês podem comer. Isso é uma ordem, mas aquele não vão comer. Mas a serpente veio, disse: vocês não vão morrer. Significa dizer que você não está orientado. Não obedeceste aquele que te criou, é a tua autoridade, ele é que é Deus. Uma mulher do lar anda até a noite. Aonde ela quiser dormir, vai dormir. Para ele não se importa. Ela não teme. O marido é filho da minha mãe. Você anda a temer à toa. O teu pai é a tua autoridade. Eu temo mais o pai do que a mãe. Você é desorganizado. A tua mãe é a tua autoridade. Você não fala no temer pai. Esse aqui só pode ser pai dele, eu minha mãe não. Você é autoridade. Perante o filho que você nasceu, você é autoridade. Deixa esperar pai dele. Está te ofendendo nas tuas vistas. Não, vamos esperar papai quando vai vir. Você é inapto, inútil. Autoridade. Vírgula. Pessoa de bom senso. Pessoa de bom senso. Para você ter ordem na vida, tem que ser pessoa de bom senso. Se você é pessoa você vai chamar coisa boa vai chamar mal. Então, fazendo uma coisa, aquela pessoa que é orientada, todas as pessoas ao telefone compram capa. Mas você não. Até mesmo capa simples. Quer dizer, vamos mudar a profecia. Quer dizer, o uso da coisa. Uma pessoa que é ordenada, mesmo até a usar a coisa, mesmo até o lenço que a mãe está. Então, quando não estás na igreja, guarda o teu lenço. Guarda num bom sítio. Quando você vai vestir a tua roupa, você vai tirar bem o teu lenço. Mas só não sabe. Uma pessoa que é desorganizada não sabe isso. É o lenço. Os filhos vão puxar. Depois no domingo vai sacudir, vai vestir como mamã.
Lenço dos bruxos. Desordem, acte 19, 32 a 33. Desordem, ato 19, 32. Batu bazaye koganga. As pessoas estavam a gritar. Bamususu na lolenge oyo. Outros dessa maneira. Bamususu lisusu na lolenge mususu. E outros também de outra maneira. Car le désordre régnait dans l'assemblée. Quando a desordem se manifestou na Assembleia. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. E muitos não sabiam por que eles estavam reunidos. Aí Paulo estava a pregar. E no outro lado, barulho. Então a desordem vem porque a pessoa não sabe por que está reunida. Quando a mulher vai saber que ele é do lar, é do casamento. Quando o homem sabe que é responsável, não vai haver desorganização. Ele não sabe por que estão reunidos. A mulher fala se não for, o homem se fala. O outro também o homem vai falar, vamos ver. As pessoas não sabem por que estão reunidos. Se as pessoas sabem por que estão reunidos, o homem vai pegar a responsabilidade da mulher 100%. Por que Deus está a unir homem e mulher? Se o homem vai saber, ele vai pegar a versão da mulher. Quando o parente casar em filho, os filhos casaram, eles sabem que já lhes uniram, lhes ajudaram. Mas você vai ver a mulher do lar, ele próprio vai fazer a limpeza da sua vida. Ela própria. Se eu não andar, vamos comer como? Este marido até não sei. Esse marido não sabe por que estão unidos. A mulher também é a mesma coisa. A mulher vai te falar. Toteia. Não que ne pensa. Amém. Mibali oyo mwasi na ngazemi ya simu akino mwana kokisi 10 ans. O simba yena nzoto te. A mulher, o filho que ele nasceu até 2 anos. 6 meses de gravidez. 6 meses de gravidez. Não me toca. A bota mwana zana 3 ans, mobali não me toca. Batu bayebi te pona nini. Aisha não sabe por que vocês estão unidos. Aisha não sabe por que vocês estão unidos. Então, assim vai pegar dinheiro para te comprar alguma coisa. Vai queixar no pastor agora. Pastor já cata aqui. É, mano. Você anda dormindo na sala também. Padre, você dorme na sala, né? Dorme na sala. Tá de jejum. Vamos mudar já, vamos mudar já. Fala na igreja. Vamos mudar já. Você vai mudar com quem? Vamos voltar no quarto. Você vai voltar ou vamos voltar? Não, às vezes é programa, mamãe, é só programa. Evangelista. Evangelista, Deus fala na rua, você ir lá trabalhar, agora o sexo, você está a dormir na sala. Mamãe. São as lutas. São as lutas. Desordem, hein? Bola na mensagem, hein? Amém. Ok. Merci. La plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Muita gente não sabe por que estão reunidos. As pessoas não sabem por que estão unidas. Mas faz rápido porque o papai Rifém já pregou. Eu não estou a pregar a pregação do pastor Rifém. Estou a pregar. Amém.
Papa Refim pregou aquilo que o pai o Deus deu. A pessoa não sabe por que estão unidos. Por que ele chamou na semana 2 vezes? E para vir no capítulo todo momento, a pessoa não sabe o porquê. Esse que é desordem. Se você soubesse, antes de te chamar, você deveria estar aqui. Efésios 4, 3 a 8. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Se esforçam, protege a união do Espírito no caminho da paz. Deve haver unidade, união. Temos um Deus que é nosso Pai. Ele está acima de todo mundo. Está no nosso meio. Está no nosso meio. Está dentro de nós, está dentro de ti. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Mas a graça foi nos dada. Desordem lá. Você quer para desordem acabar? Temos um Deus. Ele está acima de todo mundo. Está no nosso meio. Está na tua vida. Mas a graça que fez para todo mundo, isso é que é diferente. Aquilo que o Papa Refim fez, não que eu vou fazer. Aquilo que ele não vai fazer, outra pessoa vai fazer. Se a pessoa compreender assim, não vai haver desordem. Você vai falar que Papa Refim já passou, mas o dom da meu Papa Refim não é que está na mãe. Amém. Desordens à la terre. Não pode haver desordem. O dom do Papa Refim e o meu dom e o teu. Se nós trabalharmos, se nós conservarmos, ajuntar no caminho da paz, num dia que vai haver desordem. Por isso, il est monté en haut à Mata. Ele subiu no alto. Il a amené des captifs. E ele levou cativo. Et il a fait des dons aux hommes. E ele manifestou o dom aos homens. Que signifie cela? O que significa isso? Sinon, il est descendu. E mostrou Akita, e desceu dans des régions inférieures de la terre. Nas regiões inferiores da terra. Et il a donné les uns comme apôtres. E ele deu dom algum para os apóstolos. Esse Jesus. Jesus. Se nós não queremos que haja desordem, ele desceu debaixo da terra quando ele morreu 3 dias. Ele foi pregar os espíritos que estavam no espírito. Aquele que morreu no tempo de Noé. 1 de Pedro 3, versículo 18 a 20. Ele sofreu de uma vez por todo. Il est parti prêcher des esprits en prison. E pregou os espíritos que estavam na prisão. E outra fois était incrédule. E noutra vez eram incrédulos. Quand la patience de Dieu se prolongeait. Quando a paciência de Deus se prolongou. De maneira que Deus nos chamou, se cansou de nós. Ele usou o óleo de azeite e se cansou. Agora se tornou óleo de palma. Então ele deixa pecar, deixou. Então mandou chuva, lhes engoliu. É obrigado a mandar mais pessoas debaixo da terra durante 3 dias. E começou a pregar. Você morreu de ficar assim. Se aceitar, ele leva no seio de Abraão. Se aceitar, ele leva no meio de Abraão. Mas essa pessoa que já foi sepultada, não sei qual tipo de bruxaria, mesmo debaixo da terra, lhe cansaram. Por isso que deve haver Deus. Ele é obrigado a despachar os dons. Ele deu a ti, deu a naquele, deu naquele. Ele deu o dom aos homens. Se você está aqui porque já te deu o dom,
te deu o dom. Esse dom, se nós unir através no caminho da paz, nós vamos vencer. Esse dom que ele está a operar, óleo de oliveira, se cansamos. Eu estou perguntando para Papa Rifem. Óleo de palma, a pessoa usando roupa branca. Se anda dar gostoso. Eu não recebi. Eu comecei a ver óleo, roupa branca. As regiões inferiores, Deus é obrigado descer nos lugares inferiores para pegar até chegar no óleo de palma. Amém. Ele deu os dons nos homens para te libertar, para você não depender da pessoa, para você não ser inútil na vida, de maneira que tu és pessoa, és alguém. Está bem, eles mais velhos. Não, não é isso. Toda ela depender. Será que choro é igual a partilha? Toda ela depender. O filho só depende dos parentes. Mas tem 50 anos, tem filho. Tá sempre, é sempre filho. O pai tem 50 anos. O filho está com 49 anos. O filho é sempre filho. Está sempre a depender. Também é importante. Você sempre é adjunto. Ser adjunto. Quer dizer, o titular tem que sair para você fazer trabalho. Amém. Da maneira que você compreendeu. Da maneira que você compreendeu, igual amém. Aleluia. Se você é um adjunto, eu perguntei a Deus, favor, até quando? Ele disse, é para sempre. É para sempre. Se você fizer um adjunto, mami morreu hoje. Glória a Deus. Amém. Essa é mamãe. Amém. Bora na mensagem. Então, seguir mensagem. Adjunto é aquele que o titular tem que sair para você substituir. Você deve saber a natureza do titular. Ele também sabe onde vai pisar. Cuidado. Amém. Il a donné Será que eu estou pregando? Aos homens. Amém. Ele deu os dons aos homens. Essa é a profecia que eu estou a dar. Papa Rifem pregou aquilo que Deus lhe deu. Aqueles dons que nós estamos unidos, se nós ajuntar, vai nos tirar de nós dependermos. Esse depender que estão a falar da serpente, a serpente falou. Fica sempre adjunto. Seja também importante na vida. Se a outra foi, você vai roubar Jindungo e vai meter. Vai ver um dia. Vai pegar Jindungo e vai correr. Quero sair, vai se corrigir. Tira mais. Amém. Quando Deus dom, outro lhe deu como apóstolo. Desordem para acabar. Jesus começou a dar o dom nas pessoas. Outro lhe deu como apóstolo. Apóstolo no dicionário, aquele que é chamado um apóstolo. C'est l'une des 12 personnes que Jésus-Christ a choisi
É uma das 12 pessoas que Jesus Cristo escolheu. Particulièrement pour prêcher l'évangile. Particularmente para pregar o evangelho. Et à la défense de la doctrine. E a defesa da doutrina. Apóstolo. Aquele que é chamado apóstolo. Jesus eram muitos. Eram 72 discípulos. Eram muitos discípulos que estavam a seguir. Mas ele escolheu esse. Vocês vão ficar com esse trabalho. No Mateus 28, 19 a 20. 19 a 20. Então, ide pregar o evangelho a todo mundo. Começando em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. E todos que creem serão batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o trabalho que foi dado. Quando chegar no Marcos 16, versículo 16 a 20, Jesus lhe mandou: vão para todo mundo, vão pregar o evangelho. Quando a pessoa crê, os milagres vão acompanhar a todos que creem. Em meu nome, vão expulsar os espíritos, vão curar os enfermos. Esses maus espíritos não tem nada que vai vos fazer. Veja como é que os milagres vão vos acompanhar. E a Bíblia declara que ele estava a trabalhar com eles. E ele estava a confirmar a palavra no caminho dos prodígios e milagres. Significa dizer, esse é o trabalho do apóstolo. Jesus morreu e ressuscitou. Quer dizer, ele está defendendo o evangelho. O ministério, aquele que ele começou, ele próprio Jesus, ele que tem aquele ministério. Aí no livro 13:23. A Bíblia declara que ele começou seu ministério na idade X. Ele próprio que começou o ministério. Ele começou o ministério. E ele deu os discípulos. Problema exato. Joseph pode atender Mobimba. Bozo defendre l'évangile. Esses apóstolos, da maneira que eles pregavam, se ele era ou não era. Apóstolo é bom ou não pé? Apóstolo balobi mutoyo Yesu abengi. Apóstolo é aquela pessoa que Jesus chamou no meio dos irmãos para ir e defender o evangelho. O trabalho é defender o evangelho. Não pode destruir mais o evangelho. Ele é obrigado a dar opinião da doutrina de Cristo. Ele é filho de Deus, é filho de Deus. Ele próprio é Deus. Ele é Salvador. Ele é que morreu, ressuscitou e subiu no céu. Vai voltar mais de novo. Esse é o trabalho do apóstolo. Anunciar, pregar, defender o evangelho de Cristo. Apóstolo não pode destruir o trabalho de Cristo. Se o apóstolo destruir, é porque é desorganizado. Porque o trabalho que lhe deixaram não é aquilo. Ele é obrigado a pregar o evangelho de Cristo. Esse é o trabalho. Quando Deus dom, não pode haver desordem. Outros são profetas. Les prophètes, c'est un personnage qui, o profeta é uma personagem que, par inspiration divine, por inspiração divina, prédit l'avenir. Pregar o futuro. É falar das coisas que vão ser assim. Inspiração, quando ele será inspirado, na segunda disseram, Deus não sonda. Aquela pessoa que é inspirado é o profeta. Eu não preciso perguntar bem-vindo. Vocês comeram? A tua mulher veio? Ela veio. Flora também veio.
Se falar coisa das pessoas, onde estão, pode vir hoje, amanhã não vão vir. Deus vai falar do profeta as coisas que vão acontecer amanhã. Revela aos homens uma verdade importante. Revelar aos homens uma revelação importante. A diferença. Ao vir chuva caiu. Você fala seu profeta. Uma verdade aos homens, uma verdade importante. Uma revelação aos homens, uma revelação importante que vai falar nos homens. Como hoje. Quem sonhou morte? Ontem quem sonhou morte? Okay, wana pona ye moko. Oloti nani? Pasteur yavo oloti nani na nani bakufi? Nani na nani bakufi lelo? Mendengo kimakufa balobi te. Okufi. Merci papa yango. Ndalobi na lotaki mwasi moko akufi siko batie na mbeto me tobanda kompane mwasi yango alali kapo ntango tobanda okende tokomi ntina ndako esika bakotya ebembe banamoni bato ya basi baye batelemisi moto yango avandi ya kofanda abi akufaki te seke azalaki akobela me akufi. Quer dizer, uma pessoa que estava parecia morrer. Quer dizer, quando eu estava para aqui, estavam para unir comigo, eu disse, eu não posso. Eu ouvi. Merci, mãe. Amém. Eu sonhei a minha sobrinha, a filha da minha irmã. Ela vive no Ramiro. Sonhei por 2 vezes porque ela está concebida. Sonhei a primeira vez. Nasceu, mas o filho morreu. Nasceu, mas também ele com o filho faleceu. Aquela pessoa que é profeta. Lhe chamam como quer dizer, era chamado como adivinha, visionário. Como você vai no adivinhador? Não faz confusão. 1 Samuel 28, verset 9. 1 de Samuel 28, 9. Saul alobi bokene kotalisanga bokene komemanga na ndako ya mwasi oyo amonaka makambo adevina. Ele disse Saul me leva na profeta nzambe mtu inspiraka ye po aloba avenir. Profeta, Deus é que ele inspira para falar do futuro. Mas adivinhadora milimo etalisaka ye pe. Também o Espírito lhe mostra para falar do futuro. Você que vai saber. O futuro não vai falar como é que você vai tirar. Vai me levar na casa daquela mulher que anda a ver o futuro. O quimbandeiro também veja o futuro. Amós 7, verset 12. Amós 7, 12. Vai falar naquele visionário. Isso está querendo dizer que essa pessoa que Deus mostra as coisas. Amós diz, eu não sou profeta. Eu sou pastor. Amós 7, 12. Amós, eu sou pastor. Eu faço. Eu ando lavrar, cultivo. Deus me mandou para me falar. Para você prever o futuro, é Deus que tem que te mandar.
1 de Samuel 9:9. Aquela pessoa que vê as coisas. Saúl na serviteur na ye. Saúl com teu servo. Tokende na Rama. Vamos em Ramá. Voyant moko azakuna. Alguém que está lá. Bible lobi voyant wana muto ya monaka. Aquela pessoa, visionário está lá vendo. Babana ko benga ye pe profeta. Também era chamado como profeta. A Bíblia diz assim. Muto ya monaka. Aquela pessoa que vê. Tangu wana profeta babana ko benga ye pe muto ya monaka. Também naquele tempo é Deus. Desordem exalate. Não tem que haver desordem. Objectif oyo nzamba tiela ye. Aquele que é pastor, que é profeta, azana eloko nzamba tiela. Tem também coisa que Deus lhe meteu. Ele vai ver coisas e vai começar a mostrar no terreno. Mas você anda indo no quimbandeiro. Bamususu bazabe evangeliste nzamba lingite desordem exala. Deus não quer que haja. É por isso que Deus dona as pessoas. Evangeliste. O evangelista é a pessoa que pratica a evangelização. É a pessoa que pratica a evangelização. Ela que se bite na evangelização. Significa dizer o objetivo dele é pregar. Vamos, Deus falou. Deus falou. Vamos na igreja. Ninguém pode ficar em casa. O trabalho dele é esse. Evangelização. Não faz dentro da igreja. É fora, chama fora. Quando você pega as pessoas da igreja, leva no outro sítio, é desorganizado. Na outra igreja. Leva noutra igreja é desorganização. Pegar as pessoas e trazer aqui no monte outra coisa. Mas então dentro da igreja, começar a fazer evangelização. Evangelização, há muita gente por fora que está a precisar da palavra. Lhe traz no Senhor. Traz para ouvir a palavra de Deus. Para receber a graça. Evangelista. Outros têm dom de pastor. Pastor é pastor, né? Pastor é que dirige as ovelhas. Celui que exerce uma autorité. É que exerce uma autoridade. Quer dizer, ele dirige como um pai para voltar no caminho. Autorité paternelle sur un peuple ou sur un groupe humain. Autoridade paternal perante um grupo. Pastor vai vos falar, filho, me segue. Entra na oração. Filho, dá a oferta, dá dízimo. Pastor como teu pai. São ministros de culto. Selon la religion protestante. Segundo a religião protestante. Pastor é aquele que está a dirigir culto. Significa dizer está a te dirigir. Ser doutor. C'est la personne qui est habile ou molende. É uma pessoa que tem habilidade. En quelque chose que ce soit em todas as coisas ele é habilidoso. Personne donnant des enseignements sur des points de doctrine a maneira que nós ouvimos pregar. Aí disseram para a mulher não pregar. O doutor ele é capaz de abrir. Por que falaram para a mulher não pregar? Ele vai abrir. Afinal de contas é assim. Aquilo é doutor. O pastor vai pregar tudo em cima, vai deixar. O apóstolo vai evangelizar, vai pregar. Mas o doutor, quando está a passar, ele vai começar a abrir. Por que falaram que a mulher não pode pregar? Por que a mulher tem que sentar? Ou ela foi assim, ou ela foi assim. Quando você esperar, se a mulher fazer não votar, não é assim. Aquele é o trabalho do doutor. Ele é obrigado a desqualificar. Abrir aquilo que está oculto ou escondido. Objetivo. Pela perfeição do santo. Tanto faz apóstolo. Tanto faz profeta. Tanto faz doutor. Tanto faz pastor. Tanto faz evangelista. O objetivo não são dois. Estamos a sofrer a fé
das pessoas para chegar no nível para a obra do ministério da edificação do corpo de Cristo, para nós se tornarmos unidos dentro da fé e no conhecimento dos filhos de Deus. Deus quer para nos tirar, quer para nós estar dentro da igreja, mas não quer para nós deixar o pecado. Aquelas mulheres capazes, homens capazes, na obra que Deus nos deixou. O objetivo não são dois. Apóstolo vai fazer trabalho, vai lançar e deixar. Essas pessoas que estão a ficar, o objetivo é um. As pessoas que vão crescer na fé, o profeta vai passar. Mas Deus falou assim. O objetivo é um. Para as pessoas conseguirem. Se cada um conhecer o teu trabalho e não saltar e fazer trabalho do outro, não vai haver desordem. Desordem vai haver. A pessoa está a profetizar, você também está a profetizar, aquele está a profetizar, aquele está a profetizar, aquilo não vai pegar. Se você é profeta, espera o pastor fazer o seu trabalho. Pastor pregou, profeta vai começar a profetizar. Ele vai acabar embora aí. O doutor vai vir abrir. Está a ver onde falaram isso? Isso significa isso. Aí já o profeta já acabou de falar. Não está querendo dizer que o doutor está à espera dele. Termina rápido o profeta. Aquele é desordem dentro da igreja. Vão precisar profeta quando vão ter necessidade de Deus falar. O profeta não vai vir. As coisas inspiradas, Deus vai fazer entrar dentro do profeta. Se você perturbar o profeta, ele vai vos deixar. Quer dizer, vão girar agora. No lugar onde vocês deveriam chegar em 2 minutos, vão chegar em 2 horas. Então não vai haver desordem se a pessoa cada um operar no seu dom. Ex-membro, senta na cadeira. Te deram trabalho que te deram. Trabalha, mas naquele dia não te meteram para trabalhar. Senta. Naquele dia te pregaram, você não pregou, senta, fica na pausa. Marco capítulo 13, 33 a 34. Prenez garde et veillez. Vigiar e orar. Priez car vous ne savez quand ce temps viendra. Então vigiar e orar porque você não sabe as coisas, o dia que aquilo virá. Il en sera comme des hommes partant. É como uma pessoa que foi numa lavra. Viagem. Deixou a sua casa. Il remet l'autorité à ses serviteurs. E deixou a autoridade nos seus servos. Il indique à chacun sa tâche. Para não haver desordem, é como uma pessoa que viajou, deixou trabalho. Os servos são tantos, mas cada um deu o seu trabalho. Quando a pessoa sabe o trabalho que lhe deram, tanto faz na sociedade, em casa, mesmo aqui no lugar como aqui, quando a pessoa sabe o seu trabalho, não vai haver desordem. O homem deve saber o teu lugar, o filho deve saber o teu lugar. Eu que ando lavar, eu que ando varrer, eu que ando fechar a porta. Será muito bom. E ordena o porteiro para vigiar. Você quer vigia porque cada um foi dado o seu trabalho. Anda a ver desordem porque, por exemplo, aqui.
Maman Elali. Ele tem um só código antigo. Ele que tem o ovo. Quando, se não te der mais o código do ovo, ninguém pode trazer mais ovo aqui na montanha. Senão, mamãe, ele vai te olhar muito mal. Porque ela vai trazer 3 cartões termina. Sabe o código dele? Amém. Mamãe é boa porque você não lhe compra. Mas quando você vai lhe meter o ovo, você vai compreender a cor dela. É como desordem. Amém. Desordem, mamãe. Vocês crentes, recebe bicho do como? Ndeni bosala msala bopesa kadimi te. Ndeni bagina kuza badimi na banda kubino. Vocês costumam ir buscar dízimo nas casas. Você sabe lá fora para usar badimi. Vocês estão a orar para as pessoas também estão em buscar dízimo. Bem intercessor bazwa kadimi na banda. O intercessor não buscar dízimo em casa. Indigo? Ele, papai. Você não tira aquele dízimo por quê? Ou não receber aquele dízimo por quê? Segue aqui. Batie bokenge libalobi. Yo, zalela ao. Deram aquela pessoa para vigiar, para ficar ali. Mutu na mutu asalela tashi na. Para cada pessoa fazer o seu trabalho. Se cada um tiver seu trabalho, ninguém vai lutar. Aquele vendeu água, aquele vendeu ovo. O que mutu aliki akozwa mbongo wana sombi mai. Aquela pessoa que tem água vai comprar ovo, não vai haver desordem. Você pega, você que tem água vai pegar mais ovo, vai trazer. Não vão te comprar até gasosa. Marcos capítulo 15, 24. Foi posto na cruz. Então repartiram a sua roupa. Para saber cada um qual é a parte que vai receber. Significa dizer tudo. Cada pessoa tem a sua parte. Zacarias 3. Zacarias capítulo 3. Zacarias 13. 13, mamãe. Capítulo 13. Então, houve perturbação porque todo mundo estava a profetizar. A palavra disse, outro mais profetizar. Chegue aqui. Se outra pessoa profetizar. Zacarias 13, versículo 3. Zacarias capítulo 13, versículo 3. Até 4. Se as pessoas profetizarem mais, pai e mãe que lhe nasceu já não vai viver. Porque está sempre a mentir, a profecia de mentir. Em nome do Senhor, vão lhe picar, vão lhe alejar perante a mãe e o pai. E quando profetizar de novo, et naquele dia, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront. Assim, quando você nos trouxeram um problema, você não tem profeta, mas não sempre para profetizar. Pai e mãe vai te faquear e vai te alejar. Quando você vai profetizar de novo, então você as vistas vai encher. E toda pessoa, então quando vai te você fala, não, eu não sou profeta, aí já está aleijado. Eu faço lavra. Eu me compreendo da minha juventude. E se te perguntar, essas feridas que você tem, não são os amigos que me aleijaram. As pessoas não vão falar porque não, eu menti a Deus. Na realidade, se você mentiu a Deus, haverá dias. As vistas vão inflamar. As devinhas tem.
O adivinhador tem. O profeta também tem. Os doutores também têm. Os pastores também têm. Mas aquela pessoa que mente a Deus, no caminho da sua desordem, o que vai te alejar é pai e mãe. Por que se tornaste assim? Eu não sei. E no fim, Tiago capítulo 3, 16 a 18. Por que desordem? É aquele desejo mau. Eu quero. Esse desejo mau. Quer dizer, é um espírito de disputa. Não, aquele é o sim. Aquilo é desordem. Desordem há onde há mau desejo. A pessoa quer fazer onde quer. A pessoa quer falar onde não pode falar. A pessoa quer ir onde não deve ir. Esse tipo de pessoa, a discussão começa ali. Você não vai. Esse tipo de pessoa a não trazer desordem. Talvez você assim. E toda sorte de maus ações. Aí abuso começa, murmura começa ali. Esse mau desejo. O mau amor na obra do Senhor. A sabedoria do alto, primeiro é puro. Não tem discussão. Não tem defeito. De maneira que Deus te deu dom, aquilo que saiu no alto, primeiro, ele é sem defeito e sem mácula. Ele não tem problema. Por fim, a passividade, tudo vai com toda a paz. Não é possível. Se eu não fazer, quem vai fazer aquilo? É muito pacífico. O dom que vem de Deus é muito calmo. Não vem com agitação. Quando a pessoa vê a pessoa, eu também. Eu para falar na pessoa que eu faço o trabalho, eu não vou lhe falar. De maneira que está me vendo aqui, sou assim. Eu vou ficar aí. A dia vai descobrir. Eu sou quem? Amém. Oh, amém. Amém. Não adianta. Amém. Para mim, não precisa. Amém. Eu não vou te dizer. Se eu te falar, se você não me conhece, vai me acabar primeiro. Eu vou te aceitar. Haverá um dia, vai me dar nome. Amém. Não fala. Essa conciliância, ele não problema. Não gosta de problema. Amém. O dom que vem de Deus. Temos que procurar maneira de acabar aquele problema. Não gosto de problema com a pessoa. Mas quem é você que tem dom de Deus? Mas tem problema com aquele. Aquilo não é do céu. O que vem do céu traz a paz. Você roubou. Roubaste por quê? Não rouba mais. Eu vou falar que esse é gatuno, vou lhe falar. Não vou lhe queixar. Eu converso bem com as pessoas. Converso com aquelas mulheres que não se prostituem. Com aqueles homens que não se prostituem. Eu caí. Homem. Do casamento. Eu caí. Você também. A tua mulher sabe? Não sabe. Para vou te queixar? Não. E a químicas? Amém. Não faz isso. Se ele não faz isso. Se ele já falou, não faz isso. Mas você também não volta mais, senão vou te queixar. Aí acabou. E for pacífico. Tem que ser pacífico. E for química. Paz. E for conciliação. Tem que haver conciliação. Você não está usando problema na hora. Não, problema com aquele, problema com aquele. Ainda não acabaram de te falar. Já saiu dali, já foste falar no dono da produção. Não é assim. Só que se ele fez aquilo, eu também, Florence, também ando fazer outras coisas. Amém. Amém. Ele fez aquilo, eu que não faço.
Mas eu também faço aquilo que... Então nós todos estamos a lutar. Nós todos estamos a lutar. Aquilo é conciliação. Vamos começar a falar grandes coisas. Vamos retirar gravidez. Não é coisa de falar, mas a pessoa falou. Você não vai lhe condenar. Você lhe condena, cristão não pode ser assim. Não sei se deve fazer, mas não faz isso. Você sabe, ele tirou gravidez, sabe? Ele fez. Assim não. Se ela vai ouvir, começaste desordem, começaste divisão. Olha, o pastor, você não vou lhe falar meu problema. A pessoa vai me falar problema assim. Vai me falar. Mas não vou, porque eu também estou a lutar para procurar quem vai me libertar também. Mas se você me seguir também, o inferno não terá, não vai estar. Porque eu não vou mirar. Riqueza e a bondade. Por que estás a desprezar a riqueza da bondade de Deus? Por que estás a julgar? Nós temos um verdadeiro juiz. Aquele que vai render todo mundo segundo as suas obras. Você é homem, você que anda a julgar os outros. Que anda a fazer também, que anda a te mandar para julgar o outro. Ele se aproximou. Dá conselho. Se ouviu, ouviu. Se não ouviu, também não ouviu. Mas se você sentar ali, de maneira que ele fez assim, acabou. Quem te falou que acabou para ele? Amém. Ele foi. Quando vai quero seguir, vai fazer tipo, final tá aí, mas não tá aí. Tá fazendo movimento de aí, mas não tá aí. Se você fazer com pressa, vai lhe encontrar o lugar. Amém. Deixa pecado. Le fruit de la justice est semé par la paix. O fruto da justiça é semeado pela paz, aquilo que é riqueza da paz. O fruto é a paz. O fruto da paz. Aquela pessoa que procura a justiça de Deus. Pai, meu problema também é aquilo se planta naquela pessoa que quer a paz. Aquele que gosta da paz, ele está a excluir a desordem. Não é pessoa que é desorganizada. E é pessoa também de justiça. É pessoa de paz. Ou é de paz, ou pessoa de desordem. Se você é desorganizado, vai sempre depender. O desorganizado vai depender sempre da cobra, da serpente. Procura paz. Desordem é igual a derrota. Toda pessoa que é desorganizada, ela não tira. Deus falou para não comer e ele vai comer. A tua vida será de derrota. A bruxaria da família, a infidelidade não ajuda ninguém. Desordem é igual a derrota. É falta de progresso. Você não vai avançar. Não vai. Você é desordenado. É desorganizado. Desordem está se chamando. Deus te conheceu aqui. Está a fazer outra coisa. É igual a derrota. É igual a falta de progresso. Progredir não significa andar. Progredir não significa vencer. Progredir. Eu não conseguia escrever A. Porque eu sou bebê. Agora estou a escrever uma frase completa. Deus me falou progresso. Se você abrir o céu, no dia que vai morrer, se o céu abrir para ti, aí a última esperança. Falei, não, progredir. Tudo que vou fazer na terra, se o céu se abriu para mim, eu entrei. Ali eu progredi. Ordem é igual maior. Melhor.
vivre melhor. Vai viver melhor. Serás maior. Serás melhor. Se estás andar assim, diz o Eterno, você serás maior. Tens a vida de derrota, tens a falta de progresso, mas amanhã serás melhor. Ou serás melhor. Isage na definição. Isage na sua definição. O uso igual ao modo de vida. É igual ao modo de vida. Nzambe apambola biso e... Amém. Deus abençoe. Na usagem, na uso. Ok. Nzambe apesa aqui musala. Deus deu um trabalho. Vamos começar com o uso. O uso Nzambe atali boi. O uso Deus mostrou o seguinte. Aquela pessoa que é desorganizada. Mesmo o uso das coisas pequenas ele não consegue fazer. Pega o plástico, mete no fogo. Aquela pessoa que sabe o uso, mesmo até não sabe usar. Ou tinha plástico na moto. Vai pegar o plástico, não vai meter no fogo. Na serviço. Já chegamos no serviço. Exage, desordonei, o desorganizado não sabe usar. Quer dizer, nós viemos todo dia. Vai pegar roupa da igreja que vai vir na montanha. Quando vamos falar especial júbilo, você vai vestir o quê? Quando vamos falar festa, vai vestir o quê? Tem a roupa. De vir todos os dias no monte. Tem a roupa. Então, que aquele que no dia X é que eu vou tirar. Deus mostrou o seguinte. Mano, bem-vindo. Mano, bem-vindo. Azana Moana, como na Flora. Tem uma filha. Azana Mususu, como na Joana. Joana Fandi Boy. A Joana estava sentada. Segue. Isage. Na Cátia desordem. Dentro do... autoridade. Falta de obedecer a autoridade. Obedecer à natureza. Coisas como essa. Deram um exemplo concreto. Papai bem-vindo a Azana Flora. Papai bem-vindo tem Flora. Azana Joana. Tem Joana. Joana Azana Mabele. Joana estava na terra. Hoje estou perguntando a Maria. Joana. Essa miúda é muito... Qual é o óleo que você anda lixo? Creme. Creme que anda lhe meter? Creme, só que nino alobi aquele pequeno. Me deu creme pequeno. Abi creme, só que nino wana pequeno. Diz creme pequeno. Ngana zui Flora. Mamãe, eu recebi a Flora. Flora nós vamos nascer própria, ya mnene. Flora estava limpa e grande. Nós vamos simba ye. Nós vamos logola nós vamos buca ye. Parece estar ali. Flora bonita, Flora bonita. Osaki toko. Yoga Flora. Oisa. Nós angolana anda comer funge. Biso bangolese toliaka fufu. Mwana yango. Esta filha, eu estou a levantar ela. Ela que diz que nós os angolanos comem fungo. Discriminação bangolesa na maquina. A discriminação dos angolanos está no sangue, afinal. Bom, mwana lokola wana. Porque criança como essa. Makambo wana yeko uta yewapi. Esse pensamento tem que sair aonde? Nós angolano, a Bíblia angolê baliaga massa tem arroz, bakome na funge. Angolano não come massa e arroz, entraram no funge mais. É que se logo nzamba linha lobe discriminação, a lobe discriminação é bangolesa na maquila. O que Deus queria falar é que a discriminação está no sangue. Na minuto ana na salinine. Na salinine. E deixei. O que queria fazer, não fiz. Na Kitisiye.
baleki balobita izage ya bangole nzungu ya mnene boye Passez olha. banyama lokola bangulu nyonso misato na nzungu ya mnene mibimba izage bazotalisa desordre balobi ata na kolia bazwi banyama misato batie na nzungu elakisi baliaka na nzungu ele come na panela te na panela wana balobi elakisi gérance izage bazoloba desordre meme na izage mesmo biloko misato banyama misato otie na nzungu 3 animais na panela nga nalobi biso bakongole eu disse naza na bandeko na ngai ebele eu tenho natia biloko banyama nyonso na nzungu vou meter todos os animais na panela bongo nakokabela bandeko na ngai te. Será que não vou partilhar, não vou dar nos meus irmãos? Biso boyete. Nós não é assim. Biso batie na ndako ya Maria. Mostraram a casa da Maria. Ya maki. Ezali 5, 6, 4. Ebele. Ovo. 3, 4 maki awa kozwa nyonso atiki misato. Awa balabitala izage. Olha o uso. Eza ya mabe. É mau. Eza desordre. É desordem. Maki basalelaka plateau moko. O ovo tem que usar uma só caixa. Kino ekosila. Cartão, desculpa. Kino ekosila. Até acabar. Osimbi mususu. E vai segurar outro também. Metala Maria. Mas veja Maria. Yakosangisa na bato mususu na lobi deja. E com os outros que eu falei já. Akosimba plateau yo atiki wana maki mibale kotika wana atiki misato. Nesse cartão. Balobi ata izage ya kolia. Mesmo o uso de comer. Desordem ezalaka. Há sempre desordem. Rosa, significa que nazoloba nini? Rosa, o que significa? Interpretação e a profecia, usagem e a colia. Ela quis nini? Nazoloba nini? Quero dizer que... Levanta a voz, mano. Você senta, mamãe. Levanta a sua voz. Quero dizer que eu uso quando as pessoas têm que escolher um prato, uma refeição. Por exemplo, se temos que comer arroz com frango estufado, não podemos aumentar mais batata, banana, aumentar o peixe. Tá bom? Juliana, significa que? Fala, mano. É exagero. Usagem, desordem mesmo na usagem. Coçalela, biloko. Fala mama. Tolandi awa. Acompanha, irmã. Message oyo yango babengeli batu yango nde bazolongola service ya kufa eza na message oyo. A mensagem que trouxe, que vos mandou chamar, está nessa mensagem de uso. Toquei, mama. Eu acho que é abuso de excesso. Quando a pessoa sabe que tem fratura em casa, tem comida. Só que muito aí que beleza é beleza não. Então ele não se importa. E a coquipete? Fala, não olha ninguém. Então essa pessoa não se importa de pegar, hoje vou cozinhar isso, mesmo que tiverem 2 pessoas em casa. C'est-à-dire pour na yapo na gate, até bazami bale. Porque ele sabe que ele tem azolamba nzungu ya 7 ou 8 pessoas. Donc biloko eza ibele. Eu, por exemplo, na minha casa, quando faço refeição, na ndako na ye par exemple, nós somos 4. Baza 4. Mas se eu fizer comida, soki asali bile, a comida vai ficar pro dia seguinte pro jantar. Mais soki na sali Aqui não faz isso. jour musu eleki fetika pona jantar. Ele vai comprar muita coisa, mesmo no matabicho, vai comer fiambre com queijo, vai fazer ovo. Kaka mutu moko alia queijo, alia ovo. Tá mal assim? É mal. Tá mal. Primeiro, a mãe Rosa falou, eu quando faço refeição, os meus filhos gostam muito de frango estufado e arroz branco e batata frita. Isso é uma refeição, isso não tem problema. Na português, avarice da nini? Avareza. Avareza? Avareza. Economia, lié na economia, desordem na economia. Avareza, c'est-à-dire, il faut me usar na ngopete mbala mfuso. Não tem. Il faut que não defa. Ok. Vai comer arroz, vai comer batata, vai comer... Quer comer frango, alinhe colher angulo, alinhe colher taba. Como dependre, posso que as juízes já ya mabe.
soki eza ya mabe se o uso é mau, nzambe alobi moto aza na desordre. aquela pessoa é desordenada. Boza 2 personnes. Vocês são 2 pessoas. Você faz comida de 6 pessoas. Não vai guardar. Vai deixar ali. Tem que ter também luz ou a energia. Nzambe abengi yango alobi. Deus te chamou. Lolenge ya kovivre. A maneira de viver. Est-ce que ça m'a bien? Eu quero levantar a filha. Essa aqui tá suja, para lhe dar creme. Qual é creme? Mas essa flora tá bonita. Quero arranjar. Estou fazendo. Eu sou angolana, nós já andamos a comer fungo. Eu também. Mas significa, eu também disse, eu estou pensando, nós vamos bonguiça moana. Eu sou angolana. Nós estou a preparar a filha, afinal de contas angolana. Na cheia, fala. Não, não. Segunda mensagem. Falou discriminação é do sangue. Esse muda, não pode pronunciar. Significa você é congolês e eu sou angolano. Ouça, acompanhe. Nossos irmãos. Angolana convertida. Vai dizer nossas irmãs ou nossas irmãs. Bom dia, irmão. Bom dia, irmão. Nós costumamos ouvir. O nome de Langa. Dói é suave. Se nós costumamos a congregar acompanhe. Bali colongo la desordem. O papai está lá. Você tem nos teus irmãos Langa. Sinceramente, os Langa fugiram do Congo no caso do fome. Langa bakima aqui na Congo pona nzala. Alors, na Lingala. Em Lingala. Balobaka. Dizem. Se tem alguém que a perna está cortada, você não pode falar de sapato. Os irmãos que fugiram fome lá. Abraão fugiu fome, foi no Egito. Mostraram o amor. E eles deram Goshen, uma cidade aonde havia fertilidade pela causa dos animais e da cultivar. Se a pessoa se arrepende, torna nova criatura. Por isso a Bíblia diz: em Cristo não há grego nem judeus. Vimos isso no Congo. Quando os ruandeses viram, quando começaram a lhes apanhar, o que protegeram ruandeses em Cristo, se mataram o ruandês não ia na igreja. Que iam na igreja são os irmãos congoleses que guardavam. No preço do risco, se te apanharam você com o ruandês, vão te queimar. Mas os congoleses guardaram seus irmãos ruandeses. Se Deus está falando assim, todo angolano faz discriminação. Tem razão. Mas angolano em Cristo. Alors, ndima congolais aceita o congolês como teu irmão, que vamos entrar junto no céu. Porque somos uma só pessoa e um só pai. Amém. Alors, só que caca. Se somente estão a conversar, você também está dizendo, nossos irmãos, do outro lado, você não é cristão ou cristão. Basta eu te ouvir assim, mesmo trazer o teu amor e outro. É um laço, no meu pensar, crise na Angola é profética. Crise que está a entrar em Angola é profética. Sim.
Porque os angolanos são obrigados também a sair de migrar. Onde que vão lhe tratar também na discriminação? O dia que vão voltar, vão mudar muitas coisas. Porque o angolano não sai fora, não sabe sofrimento. Se há sofrimento, pode lhes mostrar que há sofrimento, a economia baixa também, pode fugir do teu país para se refugiar no outro. Nós que somos em Cristo, a linguagem deve mudar. Nós vimos aquilo no período da recolha. Basta a recolha, mesmo aquele que oramos vieram também. Pastor, aqui, essa operação resgate, você tem que se preparar na operação resgate, eu me bonsei já, pastor. Mas sangue a operação é Sili. Depois da operação, pastor, apóstolo. Ok, beijo em Nzambe. A vontade de Deus. Ela quis Maria e eu gerir, e eu sala isagem que. Maria não sabe fazer o uso. Assim eu mexa, não sabe gerir. Angolano balobi discriminação exana makila como na yemo na angolana não. Or si jena biso discriminação está no sangue. Si jena biso ezali. Nosso sujeito Nzambe apesi badon. Deus deu os dons na nzela ya singa oyo ya kimia no caminho do laço da paz para formar pessoa justa ou capaz na stature perfeita ya Cristo no estatuto perfeito que vão fazer nos irmãos possibilidade de mudar o sangue de neutralizar. Est-ce que vous avez une message? Não acompanhar a mensagem, né? Sangue lokola kindoki. É como a bruxaria no sangue, não sou bruxa. Mas o sangue do pai e a mãe tenho. Aquilo é o nego. Não quero mais. Há um sangue que ultrapassa o sangue do pai e da mãe. É problema de sangue. É lá. Acompanha bem aqui. Nessa mensagem, Deus me mandou parar a caminho. Olha kuna naquele rua. Fogo. Nzela nyonso ba moto lokola ya bambabola. Todo o caminho fogo parece de fogareiro. Alobi omoni oyo nyonso zomona wana eza kufa. Aquilo tudo que está vendo a morte. Nyonso ba oyo bazolela. Todas as famílias choraram naquele fogo. Bola na mensagem. Dá acompanhar a mensagem. Après mensagem óbito, depois dessa mensagem. Deus me mandou parar no caminho. Olha na rua, aquele fogo está vendo. É óbito. Eza óbito. Que te mandaram chamar essa semana 2 vezes, cada semana. Tudo isso que está vendo é óbito. Aqui tem óbito, tem fogo, aqui tem óbito. Toda a rua é óbito. Mas amanhã, ontem mostraram uma senhora uma criança morreu fora. Acompanha a consequência. Que vieram já no monte, como o seu filho morreu. Todo o grupo entraram no autocarro. Jocelina estava lá, Cláudia estava lá. Cláudia disse, esse é o membro da nossa família. Tinha todos deixaram a oração fora. Eu parei, eu disse, deixei verdadeiramente aquela criança morrer e estão a voltar também.
foi na distância, entrei no autocarro. Deus me disse o que devo fazer nessa criança. Primeiro, segundo, abrir os olhos ontem, hoje, mostrar. E tudo isso é óbvio. Aquela fórmula de tirar a morte é aquilo que ele disse ontem. Não vou deixar o que vai matar a pessoa é a desordem. O que vai matar a pessoa é a discriminação. Deus deu dom em todos. Se nós unirmos, você que tem sangue da discriminação, no caminho dos dons, pode tirar. No caminho dos dons, anjo, o que me fizeram. Você não está sofrendo com o congolês. O congolês está sofrendo da sua maneira. Eu sou sofrido com o congolês. Está chorando da sua maneira. Esse congolês, esse todo já aqui. Refino congolês, já sou sofrido. Maquila da sua família. Maquila da família aí. Cada um está procurando como ser liberto. As pessoas morreram. A pessoa essa que vai acompanhar aquele todo isto é óbvio. Vamos sair na discriminação quando quer te melhorar para entrar na palavra. Os congoleses também têm problema disso, pai. O problema da contaminação. Ele anda um congolês com congolês. Contra os angolanos. Mas dentro de Angola. Chama-se mesmo os congoleses que conhecem Deus chamam os outros chumbo. Se te ofender, você também ofende. Acabou, você sai. Os congoleses querem devolver. Tem que ser aquele que não ora. Se você está a devolver, está nesse país. Não é bom. Mesmo sair, tem que ser reconhecido. O tempo que te levaram a comer esses bebês, a fome acabou, voltar. Tem que ser reconhecido. Porque tornamos irmãos e irmãs. Pensa que mensagem a pastor Marquis? Deram uma mensagem do pastor Marquis. Queremos entrar no serviço, acompanha. Après mensagem, bem-vindo. Depois da mensagem, bem-vindo da Maria, aliás. Pastor Marquis na Odete na telefone. Mostraram o pastor Marquis a conversar com o Odete com o telefone pequeno. Ela me pensa a mamãe Florence. Disse, dá na mamãe Florence. E aí, o Odete a pensar no telefone. Não sabia que a Odete me deu o telefone. Alô, Biboi. Disse assim. Lotoko. Capuca. Envelope é Lotoko. Esse envelope de Capuca, vou comprar também. Vamos comprar ao voltar. Você está a falar a minha Florança, já me deu o telefone. Eu lhe perguntei. É hoje, o casamento passou bem. Disse sim. Mariage, oui, mais bénédiction, não. Casamento sim. A bênção nupcial não, porque já relacionaram. Mariage, oui. Casamento sim. Benediction, não. Bênção nupcial, não. Porque já relacionaram entre eles. Desordem. Pode vos ajudar na igreja porque vieram. Duas coisas. Se o pastor orar para você, não benção. Que abençoe, não é Deus? Quando você relaciona com o marido, ainda não te casou. Casamento sim, não tem problema. Mas bênção não. Quantas coisas? Duas.
eza benediction nuptiale. Eza benediction te ya kopambwa. Lelo oyo benediction nuptiale oyo pasteur yango mariage ya unité kounir bino bozala déclaré kobanda lelo mwasi oyo akomi mwasi ya shige mobali akomi mwasi ya shige likolo yoka balobi pasteur falo benediction olobete nzambe abenir mariage oyo dizer que Deus abençoe esse casamento não, porque já se relacionaram. Okoteli loto alobi na retour Capuca ao voltar. Tobengi Justine, tobengi na banda. A irmã Justina com seus filhos ou suas filhas. Sagesse, pensa na material na ngana yake. Dê-me o material, sabedoria. Acompanha aqui. Acompanha aqui. Yesu azali awa, Yesu azali awa, oh Yesu azali awa, oh ya solo, oh Yesu azali awa, Yesu azali, Yesu azali, kolo Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, oh ya solo, Yesu azali, oh Yesu azali, Yesu azali awa, ya solo azali awa, Alleluia, 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 oh yeselo ngananga, Alleluia, Alleluia. Ok, na idolatrie na choque. Idolatria e choque bazotalisa estão a mostrar libota oyo ndeko Justine. A irmã Justina aza Justine ndenge azali é Justina de modo que está. A sua vida, ela sabe, a vida dela como de nós todos. Mas Deus ontem disse assim: o que passa na vida da Justina, nzete ya sycomore, árvore de sycomore, como é que chama? bino nakipendeza nini oyo ezalaka na mayumbu balongolaka soki bato basali balongwe wana sikomori yo mpe oyebi te oyo balongolaka muyombo musuwaebikana na mayumbu yena boyekatola yaka nshinga aquele nos quimbo, aquele árvore que fica lá nos quimbo aí, no cemitério. batalisaki boye bino bolanda mostrar assim vina ye bino nde boyebi a sua vida, você que conhece oyo eza lokola eloko oyo basalaka lance esse é de que faz física atambolaka boye ele anda assim nzete wana ya muyombo wana nazoloka wana aquele árvore assim atambolaka boye ele anda assim nzete wana eza na makasa elakisi ebotelaka kaka na nzoto wana tem folha nessas folhas mesmo no corpo. Levanta aí histoire na ye a sua história ezali boye é assim ye atambolaka boye ele anda assim yotala kote eza boye ndenge eza de modo que está mpo nzambe alobi amema bato bakoka respire te basituation na bango il faut 2 fois na semaine. A situação não vai conseguir respirar 2 vezes por semana. Boya kopema assim vai respirar. Vai respirar. As folhas nascem mesmo aqui. Encosta aí. Aba diferença na inclina. Bita hizo ngapi? Aqui na kaboi. Ela anda assim.
Aqui atrás tem alguém que canta um louvor em kipende. Esqueci até o louvor. Ele anda no ritmo do louvor. Todos os seus filhos, suas filhas, desde que nasceram, estão em distância. Eles também andam no espaço naquele hino. Aquela pessoa está entre ela e os filhos. Estão a cantar em língua, em dialeto. Ele anda no ritmo daquele hino. Os filhos também naquele ritmo. De modo que a mãe está andando. Disseram, ele é amaldiçoada. Por isso, os seus filhos são também amaldiçoados. Aquele árvore que faz todo tipo de feitiço. Quando estão a fazer coisas tradicionais, é aquele árvore que mata. Quando veja, não pode pisar. É cultural, quer dizer tradicional. Ele anda no ritmo daquele hino. Esse não seca rapidamente. Mesmo fogo queimar, não fica seco, não seca. Não queima, não seca também. Não queima, não seca também. Embaixo dele tem panela. As folhas crescem mesmo no corpo. No corpo dela. Esses ramos com folhas só no corpo dele. Aquilo é a vida da Justina. O que ela é? Costuma cantar para ela está aqui, o bairro é distante, outro lado, afinal começa a andar a cantar para ela. Todos seus filhos, todos no ritmo do hino. A vida está boa. Os filhos. Você não está a andar no ritmo do hino do Kimbo. O ritmo que você está a caminhar com ele. Lá no bairro estão a cantar. Você está a caminhar segundo o louvor. Que vai entender, vai dizer, eu também. O hino é um só. O que eu estou a caminhar, meus irmãos menores, meus filhos. Fecha os olhos. Levanta a tua mão. Não está a orar para a irmã Justina. O hino é um só. Afinal de contas, no Kimbo costuma a cantar por mim, por isso costuma andar com esse espaço. É a bruxaria, cada um. Disseram os angolanos, é no sangue. Sangue de seus parentes, não é daquela outra família. É o sangue que está me fazendo chorar. Quero me olhar, quando vou perturbar, vão me deixar. Fala, é o sangue.
costuma cantar um hino para mim. Aquele hino tem que acabar. Aquele hino tradicional tem que acabar. O hino do meu pai está me fazendo chorar. Esse hino não termina a mim, até os meus filhos. Você vai ver que o marido é mau, o bairro é mau. Afinal, você anda segundo o hino. É Deus que liberta. Se o desordem, a desordem demais vai andar nos passos do hino tradicional. Ora Deus, é o hino que anda a te fazer andar. Quando a desordem é demais, vai caminhando no ritmo do hino tradicional. É o sangue dos angolanos, não é? Todo angolano está caminhando segundo o sangue da sua família. Misericordioso. Chegou no nível dos filhos. Nível dos filhos. Desordem nangai. A minha desordem me fez andar no ritmo da família. Oh, Moyoki Mawa.
Zembo ya libota bayembelaka ngai. O hino da família costuma cantar para mim. Desordem na ngai esungi po ete ekokisama. A minha desordem ajudou para que se cumpra. Amen, Église. Kumfa pe kokozala nzembo ya. A morte também pode ser um hino, né? Tango balobi moto oyo nyonso ozomona wana eza Quando ba disseram aquele fogo é óbito, é o hino também. Deus tem possibilidade de fazer cantar as pessoas no óbito. Aquele fogo que está a ver tudo é óbito. É o hino. A tua desordem vai cantar hino de óbito. Deus, como amor, Ele não vai te acompanhar. Vai fazer o serviço. E Deus disse: deixei aquele filho foi. Vou lhe acompanhar, não dá para lhe deixar assim. Entrei no autocarro, fiz o serviço. Se deixar passar, aquele fogo está vendo. O que vai facilitar é a tua desordem. Faltar estar no teu devido lugar. Você é cristão, fica no teu devido lugar. A morte vai se cansar de si. Vai fazer ano mais que aquilo que queria fazer. O que eu vi estou a fazer com ele serviço no carro, no autocarro. Não vi outra coisa. Não vi outra coisa. Não segurei outra coisa. Eu fecho o serviço com água. Santifico esta água para fazer o serviço. Por que deixei esse filho morrer e foi? Eu lhe segui até no autocarro. Fecho o serviço de água. O filho foi salvo. E acordou-se, despertou. Se um morrer, o outro também. Quer dizer, quanto que vão voltar para casa? O misericordioso és tu. Sem tomar conta da nossa desordem, veja-nos através do sangue de Jesus, com a tua serva. Se o profeta receba no caminho da inspiração,
O que vai acontecer amanhã, eu recebi a ti na inspiração. Por isso estou a fazer o serviço. Mostrar tudo aquilo é óbito. O fogo que está aceso é a morte. Você como amor dissesse para mim fazer o serviço, para anular a morte. Nós que somos aqui, que vão vir de longe, da tua maneira, toque, para vencer, para curar, para nós cantarmos não é louvor de choro, mas louvor de exaltar-te. Tenha misericórdia. Segundo essa palavra pronunciada na tua conta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok. Namona ki mafuta te, namona ki nini te, namona